é Samília Oliveira, tenho 37 anos, sou professora aqui do campus do PC, no Centro de Tecnologia, especificamente no Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental, e também pesquisadora na área de planejamento, economia e gestão de recursos hídricos. E sou vinculada a um grupo de pesquisa, que é o Grupo de Gerenciamento de Risco Climático para a Sustentabilidade Hídrica. Então, dentro do grupo, a gente desenvolve diversos projetos de pesquisas com instituições do Estado, instituições regionais e também nacionais, além de ter todo o processo de orientação dos alunos de graduação, pós-graduação. Eu estou participando do plano, dos planos de regiões hidrográficas. No caso, eu fiquei na coordenação técnica do plano do Curu e estou atualmente na coordenação técnica do plano do litoral e também do plano do Alto do Jaguaribe, que a gente está iniciando agora. O litoral nós estamos na última etapa e do Alto Jaguaribe nós estamos no início do processo e o Curu já foi finalizado. E esses planos, ele basicamente tem 3 partes, que é um diagnóstico, um prognóstico e um plano de ação. Mas antes da gente entrar nessas 3 partes técnicas, vou dizer assim, a COGE, que é a companhia que está no processo de execução junto com a gente, ela faz uma reunião com o comitê de bacia de cada região para poder verificar se o interesse deles em executar esse plano, porque a gente está utilizando um processo participativo, então se o pessoal do comitê não tiver interesse, não tem como a gente andar nessa construção. Então, depois de verificar esse interesse, aí se é positivo, é aplicado um questionário. Nesse questionário tem questões relacionadas a conflitos pelo uso da água, problemas hídricos, problemas ambientais, aspectos institucionais, dentre outros temas. E o pessoal do comitê responde esse questionário, e esse questionário ele vai nos dar uma percepção deles em relação à situação existente na região hidrográfica. Interação com o comitê e de ter uma primeira percepção deles sobre a situação da região hidrográfica. Aí passou, nós vamos para a reunião de partida. E nessa reunião de partida, nós vamos apresentar, explicar o que seria um plano de região hidrográfica, explicar a metodologia de construção desse plano e também passamos para eles a análise dos questionários, que é para eles terem uma noção de como é que ficou a percepção deles. Depois dessa reunião inicial, nós escrevemos um primeiro documento, que é chamado Iniciando o Diálogo com a região hidrográfica, E com esse documento, nós então vamos para uma audiência pública, ele é disponibilizado anteriormente. Nessa audiência pública, os participantes são divididos em grupos de trabalho, em 3 temas: oferta, demanda e aspectos ambientais. E a intenção é realmente escutá-los, e tentar levantar informações ou validar informações sobre esses temas. Então, todas essas informações que nós conseguimos levantar na audiência pública e nos questionários são utilizados para a gente poder compor o diagnóstico. Então, esse Iniciando o Diálogo é mais uma visão inicial da bacia, E além no diagnóstico, além da gente ter essas informações que vão vir da participação, nós também vamos ter informações técnicas. E aí essas informações técnicas a gente vai coletar junto às instituições como a FUNSEM, a SRH, a própria COGE, E nós vamos juntar tudo isso para poder organizar esse diagnóstico. Sim. Além do processo que a gente já passou, nós fazemos também um grupo focal. Aí esse grupo focal, ele é feito com a gerência regional, que é a equipe da COGE que está sediada ali dentro da região hidrográfica. E nós fazemos com a equipe do núcleo de gestão e com o núcleo operacional. E também vamos ver a percepção deles, do pessoal técnico da região, em relação a diversos aspectos. E essa percepção, essas informações também vão compor o questionário. Então a gente consegue ver que nós temos aí um processo de participação
tanto dos atores, né, da região, do comitê de bacia, quanto também do técnico que está envolvido em todo o processo de gestão. Juntando tudo, escrevemos o diagnóstico. Aí esse diagnóstico vai numa primeira versão para a COGE, Fortaleza Regional, também para o pessoal da Câmara Técnica, que é um grupo formado por membros do comitê que vão acompanhar mais de pertinho toda a construção do plano. E essa Câmara Técnica ela vai ler o documento e vai propor contribuições. Aí eles vão ter 15 dias para fazer isso. Nós recebemos as contribuições e aí a gente avalia e incorpora as contribuições nesse documento. A gente faz um segundo documento, né, com essas contribuições, e essa segunda versão vai normalmente ser disponibilizada agora para todos os membros do Comitê de Bacia e para toda a sociedade, porque é disponibilizado em meio eletrônico também, né? Aí vai ser esse documento que nós vamos levar para a reunião de aprovação. E nessa reunião de aprovação, os participantes vão discutir vários pontos do documento, vão colocar as suas opiniões e vão decidir pela aprovação ou não. Aí a gente termina a primeira fase do plano e nós entramos então na segunda fase. Sendo que essa segunda fase, ela ocorre um pouco que simultânea à fase anterior, né? Por quê? Porque nós fazemos um conjunto de entrevistas com instituições locais e também com instituições regionais. Então essas entrevistas normalmente já estão ocorrendo logo depois da reunião de partida, né? Por exemplo, no litoral, que foi o mais recente, nós entrevistamos 14 instituições regionais, EMATES, Conselho Indígena, a Associação de Pescadores, dentre outras, além de instituições estaduais como a própria SRH. Então essas entrevistas também, qual é a intenção delas, né? A gente tentar identificar quais seriam as mudanças que ocorreriam na região hidrográfica para os próximos 30 anos. Que agora nós estamos na fase de prognóstico e eu estou querendo construir um futuro dessa região, né? Que mais tecnicamente esse futuro ele vai estar, vou dizer assim, sendo visualizado por meio do balanço hídrico da região, que é um saldo que a gente faz entre oferta e demanda hídrica. Então fazemos essas entrevistas e além dessas entrevistas nós também fazemos um workshop desse processo de sinalização. Os participantes desse workshop, eles são convidados pela gerência regional, né? E a gente leva um conjunto de questões também para tentar identificar essas mudanças que vão ter na região pelos próximos 30 anos. E o pessoal é dividido também em grupos de trabalho. A gente junta as informações das entrevistas, do workshop, né, e ainda juntamos mais informações técnicas. Nesse caso do segundo documento, essas informações técnicas estão relacionadas a basicamente duas coisas: a projeção da população e a projeção da vazão afluente futura num cenário de mudança do clima, né, que é um cenário que a gente já não pode mais estar descartando. Aí a gente constrói o segundo documento e entramos no mesmo processo, né, de mandar para a Câmara Técnica, eles vão contribuir, nós vamos corrigir, a gente faz um segundo documento e aí vai para a reunião de aprovação. Aí entramos na terceira fase, que é o chamado plano de ação, que aí vai ser o cerne, vou dizer assim, de todo o processo, porque é onde a gente realmente faz o planejamento das ações da região hidrográfica, né? E nessa última etapa, nós fizemos uma mudança metodológica em relação ao que a gente aplicou no Puru, que foi a primeira região hidrográfica, e das outras regiões. Além dessa mudança metodológica nessa terceira etapa, também teve uma mudança em relação às entrevistas, que as entrevistas da segunda fase, elas não estavam programadas na metodologia original, né? Então, mas quando nós fizemos o plano do Puru, que foi o primeiro, nós vimos que se fizéssemos essas entrevistas, nós estaríamos incrementando a participação e teríamos também tendo um documento mais robusto, né? Então vamos para a terceira fase, que é o plano de ação, né? No caso das regiões que têm um plano de bacia mais recente, como é o caso do litoral, que ele tem um plano de 2010,
Então a primeira coisa que a gente faz é levantar as ações do plano de 2010. Faz essa lista de ações, o pessoal da gerência regional, eles vão fazer uma avaliação no sentido de quê? De ver quais as ações que foram implementadas, quais não foram implementadas, quais foram implementadas só parcialmente. E essas ações que não foram implementadas ou que foram implementadas apenas parcialmente, nós deixamos uma matriz e juntamos a elas outras ações que foram propostas ao longo do processo de construção. Propostas tanto pelas plenárias das reuniões, quanto pela própria equipe que está participando e enxergando ali, percebendo quais são os problemas que está tendo da região e que tipo de ações a gente precisaria para minimizar. Então a gente gera uma matriz de ações e essa matriz de ações é levada para um outro workshop, que é o workshop de estratégias e ações. E nesse workshop os participantes eles vão discutir, né, e poder alterar a ação, excluir a ação, propor novas ações, e também eles vão identificar quais são as instituições que precisariam estar envolvidas para poder implementar aquelas ações. Lembrando que essas ações são para os próximos 30 anos. E identificar essas instituições é bem importante para que, após o processo de planejamento, eles possam acompanhar e cobrar dela realmente a implementação, né? Que essa é o objetivo aqui do planejamento. Então validamos essas ações, aí a gente precisa priorizar, porque muitas vezes a gente tem uma lista, vou dizer assim, de 30 ações, mas quais eu devo executar primeiro. Então, para poder fazer essa priorização, nós agora estamos adotando uma metodologia IUT, que é a adaptação da metodologia já existente, e nessa metodologia IUT nós temos 3 critérios, né, que é o impacto espacial, se a ação ela vai ter impacto local, regional, a nível de bacia. Nós temos um critério de urgência, precisa implementar logo, precisa implementar imediatamente. E nós temos um critério de tendência, né? O problema ele vai piorar logo, ele vai demorar. Aí a gente, para poder fazer essa avaliação, nós colocamos todas as ações no formulário, no Google Form, e esse formulário é enviado para o comitê e para os participantes do workshop. E aí um detalhe é que esses participantes do workshop não precisam ser integrantes do comitê. Muitas vezes pode ser alguma instituição que vai ter vai ser um ator-chave ali dentro da região. Certo? Então são mandados para os 2 públicos e eles vão avaliar o impacto espacial e a urgência. E a equipe técnica ela vai avaliar a tendência. Então a gente pega essas 3 respostas, né, e por meio de técnicas estatísticas, porque esses critérios vão ter pontuações, nós conseguimos chegar numa priorização, né? Quais são as ações de alta prioridade, de média prioridade, de baixa prioridade. Além de fazer essa priorização, nós também fazemos uma previsão orçamentária, onde a gente vai estimar os custos de implementação de cada ação e com todas essas informações nós elaboramos o 3º documento e entramos naquele mesmo processo de enviar para a Câmara Técnica contribuir e depois para ir para a reunião de aprovação. Então basicamente toda essa construção ela se dá, né, nessas 3 etapas, mas a gente pode observar que essas 3 etapas ela tem diversas atividades ali que estão as compondo, né? E em todas essas atividades a gente tem um processo participativo que vou dizer assim, a inovação dessa metodologia em comparação aos planos já feitos nos anos anteriores. Essa participação é o ponto principal, né? Se a gente não tem participação tanto dos atores locais quanto dos técnicos, a gente vai fazer um plano baseado na percepção do técnico, que muitas vezes não conhece a região, ou vai conhecer a região apenas por um levantamento de algum documento, alguma informação de alguma instituição mais consolidada. Então, com essa participação social, a gente consegue trazer esse olhar dos atores e dos técnicos para dentro da construção, né? E realmente é o pessoal que está no dia a dia, muitas vezes acompanhando o que é que está acontecendo ali nos reservatórios, na operação, de problemas ambientais, né? E a gente sabe que a gente tem locais que às vezes são
de muito difícil acesso. Nós temos pequenos distritos, então só os atores locais realmente conhecem o que é que está acontecendo ali, muitas vezes também relacionado a conflitos de acesso à água. Então trazer essa percepção para dentro do plano traz a possibilidade da gente realmente construir ações mais concretas e com as especificidades de cada região. O plano do Curu foi o primeiro plano. Eu acho que um aspecto bem importante na construção foi a participação da gerência regional. Eu acho que as gerências regionais, em geral, elas são um ponto-chave para a gente conseguir esse processo de participação, porque elas já estão lá no dia a dia, em contato com o pessoal do Comitê de Bacia, com as instituições regionais. Então eles vão ser os facilitadores do diálogo. Então acho que sem a gerência regional a gente não conseguiríamos construir um processo participativo, né? Então o plano do Curu ele foi o primeiro. Nós tivemos esse aspecto positivo, que a gerência ela foi bastante participativa, nos apoiou bastante nesse processo, e acho que talvez a grande dificuldade é que realmente nós estávamos, né, construindo e aprendendo ao mesmo tempo com essa nova proposta metodológica. Então o Curu ele foi o balizador, até para a gente poder verificar se a metodologia ela realmente estava aderente ou não. Então, como eu tinha falado anteriormente, né, as entrevistas elas não estavam propostas originalmente, né, e depois da etapa de sinalização do Curu, nós conseguimos enxergar a importância de ter essas entrevistas para poder incrementar essa participação. Então, acho que a gente conseguiu, logicamente, também fazer um trabalho bem robusto. O comitê, a Câmara Técnica do Curu também é uma Câmara Técnica muito participativa. Eu recebia contribuições, assim, vou dizer, de 3 folhas de contribuições, né? O pessoal indicava onde é que tinha novos dados. Então foi, apesar de ser o primeiro e de ter a dificuldade de ser uma metodologia nova, a gente teve pontos bastante positivos em relação à participação da gerência regional, da Câmara Técnica e do próprio pessoal do comitê. Então por isso a gente conseguiu fazer um trabalho, né, e fechar um documento bem robusto com ações realmente específicas para a região. A região hidrográfica do Curu, né, eu vou dizer que é uma cidade para o pessoal tentar se localizar, né, mas uma das cidades que a gente vai ter lá, por exemplo, é Pentecoste. Então a gente vai estar pegando ali aquela região do Pentecoste, ela vai ter uma fronteira aqui com a região metropolitana, vai chegar um pouco próximo, mas também vai ser fronteiras com as outras bacias. Então a gente vai ter como uma das cidades talvez principais, a cidade de Pentecoste, que vai estar ali mais no centro. Eu confesso que eu não me recordo a população, são muitos dados técnicos, mas um ponto importante é que é uma região que está ainda vivendo um processo de escassez hídrica, né? Então, uma das regiões mais críticas do estado, que entrou em escassez logo em 2012, né? Por exemplo, nesse ano eu cheguei aí para uma reunião de alocação, e ainda como estudante, né? E acompanhei essa reunião, e nessa reunião já estavam sendo definidos parâmetros para o racionamento de algumas culturas, e hoje, quando eu cheguei nesse processo de construção do plano, a gente ainda enxerga que a região ainda está em escassez hídrica. Então acho que essa talvez seja uma característica importante para a gente poder relatar em comparação às outras regiões. E por estar em escassez hídrica, eu acho que o planejamento dela se torna mais ainda importante. A gente vai ter mais disputa pelo acesso à água. Eu tenho que pensar em novas culturas, porque lá uma das culturas principais de lá é o coco, mas eu tenho que começar a pensar nessas culturas que a gente possa trabalhar nesses momentos de escassez, e também pensar na questão das regiões econômicas, já que com a falta de água, né, com a escassez, a gente também tem uma desestruturação aí na economia regional. Então acho que iniciar pelo Curu teve essa importância de ela ser uma das regiões que estão talvez, né, em mais longo período em escassez aqui do estado. A equipe geral ela é composta por integrantes da UFC, né, da COGE Fortaleza e da COGE Regional. No caso aqui da UFC, nós temos 3 coordenadores técnicos, né, que sou eu, a Sandra Aquino e a Ticiane Sturas.
e cada um coordena a sua região específica. No meu caso aqui, lá no Curu e também no litoral, eu tinha um apoio técnico, que no caso era o Gamarra Kelson, que é um graduando de Ciências Sociais, né? Então ele me ajuda, então eu sou uma pessoa mais da engenharia e ele veio com esse olhar das ciências sociais, mas apesar da gente estar nessa divisão de 3 coordenadores, cada um em uma região, a gente está no processo de integração. Então nós estamos sempre conversando e discutindo todos os pontos conjuntamente. Então a gente tem uma equipe bem integrada, né? Então formada por engenheiros, por pessoal das ciências sociais, e aí a gente consegue ter múltiplos olhares, né? E agora também mais recente a gente tem a Camila Dino, que no caso a Camila ela está mais trabalhando na parte técnica, né? Por exemplo, estimativa de demanda, estimativa de organizar os dados de água subterrânea, então é mais um trabalho técnico, enquanto que o Gamarra ele está nesse processo mais de realização de entrevistas, participação dos workshops, análise de atos para a gente poder ter a visão dos aspectos institucionais da região. Então a gente tem essa equipe que está dividida em 3 grupinhos, mas esses 3 grupinhos eles estão interagindo. E da COGE nós temos na coordenação técnica o Birajara Patrício, né, e na geral o Elano Jota, que é o diretor de planejamento da COGE, que está na coordenação geral junto com a CIS. Mas além deles nós temos vários participantes da COGE que contribuem com a gente, tanto repassando informação, quanto nessa leitura dos documentos. Então é uma equipe bem grande, eu não vou nem citar os nomes para não deixar de falar um ou no outro. Aí eu vou citar mais talvez aqui o Matheus, que o Matheus ele está conduzindo como mediador nos workshops, né? Praticamente na maioria dos workshops de todas as regiões ele tem entrado como mediador desse processo. Então acho que ele também está sendo aí um ator importante dessa construção. Bom, os planos, acho que primeiro, vou falar tecnicamente, que está tendo um impacto de transmissão de ciência e inovação, né? Que antigamente como é que era construído os planos? Era contratado uma consultoria, essa consultoria ia fazer lá o documento, ia repassar para a companhia e ela iria validar se estava de acordo com o que foi pedido no termo de referência. Agora foi criada uma nova metodologia. Essa metodologia com esse processo participativo está sendo absorvida pelos técnicos da companhia de gestão e também pelos atores. Então aí a gente tem um processo de transferência de ciência e inovação, né? E, por exemplo, no futuro eles podem guiar, conduzir essa elaboração dos planos sem precisar contratar uma consultoria ou, se quiserem, até mesmo com a própria equipe técnica, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto importante. Logicamente, no plano a gente está construindo um conjunto de ações, né? E essas ações vão nos ajudar para os próximos 30 anos a mitigar os conflitos relacionados aos usos de água ou a outros problemas que a gente tem sociais ou ambientais da região, né? Acho que são 2 aspectos bem importantes. Então acho que nesses 3 quesitos a gente vai ter esses pontos positivos em relação a esse planejamento. Eu acho que é importante lembrar que o planejamento ele é um processo continuado, né? Nós fizemos aqui hoje, depois é necessário revisitar esse planejamento e muitas vezes modificar essas ações, já que as regiões elas não, vou dizer assim, não é um ambiente estático, é um ambiente que vai ser dinâmico e vai estar em mudança. Então esse planejamento sempre a gente se prepara para o futuro, mas eu não posso esquecer que nessa preparação preciso ter continuidade nesse olhar para a região. Posso dizer que, propriamente dizendo, é a primeira vez que eu estou passando desse processo de construção. No período do meu doutorado, que eu ainda era estudante, eu participei do plano do Piranha-Açu, mas só construindo informações técnicas, né? Mas organizando base de dados. Já agora aqui nesses planos aqui do estado do Ceará, eu estou participando intensamente na coordenação técnica de todo o processo. Então, para mim, está sendo um processo rico de aprendizado, não só em termos técnicos e metodológicos, mas o contato que eu estou tendo com os técnicos e também com os atores locais. E nesse processo acho que você aprende até a se comunicar melhor,
né? Eu tenho que saber como lidar, como repassar informação. Eu não vou poder repassar conforme eu estou repassando dentro de uma sala de aula, né? É diferente eu mostrar um gráfico para uma aluna aqui da engenharia do que eu na hora chegar numa reunião de um comitê de bacia e ter que expor ali os resultados desse gráfico. Então acho que eu estou tendo muito aprendizado nessa comunicação, nesse diálogo com os atores locais, em relação um pouco de sair do escopo técnico, né, científico e mesmo para o dia a dia do planejamento e da gestão. Aí tem um contato também com os técnicos da COGE, que aí você aprende mesmo, né, como é que é a operação do dia a dia, que muitas vezes vai ser distinta do que a gente vê ali nos livros, porque os processos têm as suas peculiaridades. Então, para mim, está sendo muito rico, logicamente, né? Como pesquisador e como professor, eu acho que vai me enriquecer bastante na minha carreira, né, nas duas etapas de pesquisador e professor. Às vezes, muitas vezes, quando a gente aprende dentro desses projetos, a gente também leva esses aprendizados para a sala de aula. Então, é diferente quando eu dou uma aula, se naquele tema eu nunca tive uma experiência no processo, mas como eu vou falar ali de gestão, de planejamento, e eu tive ali na participação intensa de todo aquele planejamento. Então você também enriquece, né, o seu dia a dia como professor. Então acho que eu tive muitos ganhos em termos de aprendizado mesmo.